canción de libertad, una canción de sanidad. Cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Glória a Deus. Cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Tú cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Cantas sobre mí, una canción de libertad, una canción de sanidad. Olá, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, paz seja convosco, que Deus abençoe o seu dia. Gostaria de saber como é que está a imagem, como é que está o áudio, se a minha voz está chegando perfeitamente aí também. Vocês podem me dar um retorno aí por gentileza? Preciso de um sinal aí de imagem e também do áudio aí. Bom dia, irmã Rosilma, paz seja convosco. Bom dia, pastora Marisa. Bom dia, pastora Jussara, Henrique lá de Caçador. Deus abençoe, pastor Ivanor. Silvana conectada aqui também. Deus abençoe, tia Vilma. Mari Correia de Ponte Alta do Norte. Deus abençoe. Irmã Juliana, Deus abençoe. Luziene Moraes, Deus abençoe. Jadir Lourenço, bom dia, paz seja convosco. Irmã Neuza, paz seja convosco. Olha só quanta gente já conectada aí. Deus abençoe. A irmã Luziane está trabalhando e está conectada aí. Muita gente está trabalhando, mas também está conectado aqui junto com a gente nessa manhã abençoada de quinta-feira. Agora são 9 horas e 14 minutos nesta manhã. Que bênção! Mais um dia, né, de vitória, mais um dia que nós temos, mais um dia somos acordados pelas misericórdias do Senhor. Aleluia! A imagem está um pouquinho escura aí, né, irmã? Eu não entendo esse meu celular aqui, ele fica trocando as imagens aqui. Deve ser alguma configuração. Eu preciso verificar o que está acontecendo aqui com o meu celular. Mas faz parte, né? Eu acredito que seja alguma configuração aqui que está... Eita glória, agora clareou tudo aí. Olha aí, ó. Acho que eu estou me adaptando com o celular novo que eu tenho aqui, irmão.
Acho que é isso aí. Agora melhorou, né? Agora eu fiquei até meio branco aqui, meio pálido. Até parece que estou com hepatite aqui, ó. Tá meio esquisito aqui. Eita glória. Agora clareou tudo aqui, ó. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que bom que você está aqui para juntos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã abençoada. O chimarrãozinho está aqui do lado. Ó, aqui, ó, a pastora Jussara Henrique, ó. Estou pegando as bardas aí de vocês aí, do pastor Ivanur aí, a tradição do chimarrão, né? Não sou gaúcho, mas estou me adaptando, já me adaptei aqui em Florianópolis tomar chimarrão todo dia de manhã cedo. A garrafa fica à disposição aqui durante o dia todo, estou dando umas bicadas aqui no chimarrão. Faz bem para a saúde, né? Graças a Deus. Todas as manhãs, meus amados, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que todos os dias nós temos uma oportunidade para fazer a diferença. Se eu conseguir ser hoje 1% melhor do que ontem, já estamos no lucro, né? Se conseguimos ser hoje 1% melhor do que ontem, já estamos no lucro. E amanhã, se conseguimos ser 1% melhor do que hoje, já crescemos mais um pouco diante de Deus e também diante dos homens. Amém, meus amados? Isso se chama sucesso, né? Você estar em constante crescimento, né? Na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, e certamente isso vai levar reflexo para a nossa vida material em nome de Jesus, né? Então, nós precisamos aproveitar as misericórdias de Deus, porque quando a Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã, então, queridos, chegará o dia, escute bem isso agora, é bem importante o que eu vou dizer agora. Haverá uma dessas manhãs que as misericórdias de Deus não vão ser renovadas. É verdade, irmão. Por enquanto, elas se renovam a cada manhã, nos dando a oportunidade de fazer o que precisa ser feito, de decidir o que precisa ser decidido, de fazer o que é reto aos olhos do Senhor, de melhorar o nosso andamento, né, e a nossa gestão intrapessoal. O que é uma gestão intrapessoal, querido? Né? Você gestar, ou seja, você administrar, né, ser o gestor das suas emoções, ser o gestor dos seus sentimentos, né? Isso se chama domínio próprio, né? É um fruto do Espírito Santo. Você não permitir ser dominado pela sua razão, pelos seus sentimentos, né? E você procurar manter um dia saudável, uma mente equilibrada, sentimentos equilibrados, mesmo em meio a tantas lutas e circunstâncias que nós temos que enfrentar. Então é você ser o gestor de você mesmo, né? E manter uma vida equilibrada. Mas uma dessas manhãs, querido, as misericórdias do Senhor não vão se renovar. E nós teremos que acordar, vamos acordar com a justiça de Deus e a recompensa de Deus por aquilo que nós fizemos. Interessante isso, né, querido? Né? Por enquanto, nosso bom dia é o bom dia com as misericórdias de Deus. Mas teremos que dar um bom dia para a justiça de Deus e para as recompensas de Deus. Por isso eu sempre digo que lá no final da vida nós vamos ter o resultado daquilo que nós estamos construindo a cada dia. E as nossas atitudes, sejam elas boas ou más, elas estão construindo alguma coisa. E no último dia nós vamos verificar o que nós fomos capazes de fazer com a nossa própria vida. Não é verdade, meus irmãos? Então, no último dia, nós vamos ver o resultado da nossa fé, o resultado da nossa esperança, o resultado dos nossos acertos, o resultado do nosso amor,
o resultado da nossa fidelidade, da nossa infidelidade, o resultado do bem que fizemos sem olhar a quem e do mal que fizemos também, muitas das vezes movido pela nossa ira, pela insatisfação, pelo descontentamento. Então chegará um momento que nós vamos ver o resultado dessa obra que nós estamos construindo todos os dias. Bom dia, pastor Jorge, bom dia, Ângela. Deus abençoe, irmão Anderson. Deus abençoe, pastor Vanilda conectada aqui também, Maria Judite de Fraiburgo, Mari de Ponte Alta do Norte, olha só o pessoal aqui conectado. Então, meus amados, tendo a certeza de que vamos colher o fruto daquilo que nós estamos plantando, como diz Gálatas 6,7, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Sabendo disso, querido, nós precisamos fazer um bom aproveitamento das misericórdias de Deus e semear coisas boas, semear paz, semear amor, semear alegria. Deixa eu compartilhar algo com os irmãos aqui bem legal, bem interessante, uns números aqui bem interessantes, uns números aqui estatísticos bem interessantes aqui para nós entender essa questão de relacionamento, de igreja, de comunhão. Em menos de 3 semanas, falando agora aqui da igreja quadrangular de Canasvieiras, aqui em Florianópolis, o norte da ilha, falando daqui. Em 3 semanas nós tivemos 15 visitantes, querido. Olha só, 15 visitantes. Queridos, uma média de 5 visitantes por semana, falando dos 3 cultos semanais, 3 reuniões que nós temos em atividade, que é quarta-feira, oração e intercessão, às 20 horas, um momento que não tem louvor de púlpito, nós colocamos um som ambiente, o pastor deixa uma palavra de reflexão e nós oramos uns pelos outros durante 1h15 no máximo. Na sexta-feira nós temos o culto das causas impossíveis, oração forte pelo milagre, né? Para que haja intervenção de Deus aí nas causas impossíveis para o homem, mas nada é impossível para Deus. E no domingo da família, é o Celebrando Jesus em Família, né? É um dos maiores cultos, embora agora nós estamos aí respeitando o limite, né? Restritivo, preventivo, podemos fazer culto aqui até com 75 pessoas, né? E quando começar a crescer demais, nós vamos ter que agendar aí, fazer um culto de manhã e outro à noite, ou um às 18 e outro às 20 horas, né? Isso a gente vai se ajustando aí. O que não vamos parar de fazer a obra de Deus, né? Esse momento difícil, essa crise, não vai nos impedir de fazer a obra do Senhor com alegria, com entusiasmo, né? Com devoção, dando o nosso melhor. Amém, amados? A igreja quadrangular não para, é uma igreja missionária, militante, avante sem parar. Eita, eu amo demais essa igreja aí, irmão. Bom dia, irmão Mauro, de Ponte Alta do Norte. Então, deixa eu passar um número estatístico aqui bem interessante. 15 pessoas em 3 semanas, uma média de 5 pessoas por semana. Agora, querido, nós temos entrado em contato com essas pessoas, nós temos uma pastora auxiliar que sempre está anotando o nome dessas pessoas, conversando com essas pessoas, né? Ela tem essa função de manter o contato com os nossos visitantes. Bom dia, pastor José, estar ali conversando com eles e mandando mensagem, agradecendo a nobre visita, né, das pessoas. Então, se tratando de 15 pessoas, trata-se de 15 famílias, né? E isso leva talvez a mais de 50 ou 60 pessoas que envolvem nesses 15 visitantes aí que passaram pela igreja e estão já fazendo a segunda visita, e certamente virá a terceira e a quarta e a quinta. E é muito interessante isso, querido, porque quando as pessoas vêm e retornam, quer dizer, gostaram de nós, gostaram do ambiente, gostaram da igreja, gostaram, né, de estar conosco. E eu sempre digo que se
essas pessoas viram alguma coisa boa em nós, certamente eles viram Jesus em nós. Não é verdade, querido? Se conseguiram enxergar, né, alguma coisa boa em nós, a ponto de dizer que povo legal, que lugar interessante, né? Certamente eles observaram o brilho de Jesus em nós. Porque se eles fossem observar a nossa natureza humana, nunca mais eles voltariam para a igreja, né? Eles talvez diriam assim: isso aqui pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Se eles observassem a nossa natureza humana, se eles tivessem os olhos para observar as nossas falhas, os nossos erros, certamente eles não teriam entusiasmo para nos visitar uma segunda vez. E sobre nós isso traz uma responsabilidade de fazer a diferença cada vez mais e nos tornarmos pessoas, né? Pessoas flexíveis, pessoas moderadas, pessoas entusiasmadas. Então, esse movimento cristão, querido, é algo incrível. Eu sempre digo que se eu não fosse bem atendido há 20 anos atrás, quando fui recebido na igreja, fui abraçado pelos irmãos, pelo diaconato, né? Se eu não fosse bem recebido, talvez nem na presença de Deus eu estava. Mas a igreja me abraçou, me acolheu, me amou, me cuidou, me protegeu, né? E me ensinaram a viver nesse novo habitat espiritual da fé, da comunhão, do amor, do perdão sem limites. E graças a Deus eu consegui entender com a minha família o propósito de Deus, e hoje nós vivemos esse propósito, né, de Deus na nossa vida, e aprendemos aí a viver então nessa atmosfera chamado igreja, né? Então, meus amados, isso é algo assim que nos alegra, você saber que as pessoas simpatizam com você. Por isso que é importante construir um bom testemunho, querido. Quanto mais boas obras, quanto mais coisas boas, né, nós fazer, mais nós estamos expressando a glória de Deus, o amor de Deus. Então, lá nos evangelhos, né, o verbo se fez carne e habitou dentro, né, do homem natural, a saber, de Cristo, que nasceu no ventre de Maria, né, por concessão do Espírito. O verbo habitou entre nós. E hoje, né, nós somos a igreja, né? Então, o verbo de Deus habita dentro de nós e é revelado através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso olhar, do nosso comportamento, da nossa linguagem, da nossa mentalidade. O verbo está encarnado, expressando, né, para o mundo o amor de Deus, né? E aí as pessoas sentem no nosso abraço o amor de Deus, sentem na nossa palavra o amor de Deus, né? Então essa é a missão da igreja, querido, né? É expressar esse amor, e o mundo precisa de amor, as pessoas precisam de amor, as famílias precisam ser abraçadas por esse verbo encarnado na igreja, né? Nesse organismo chamado igreja, querido. Nós somos a igreja, amém, querido? Estamos no jardim de Deus. Então, que Deus continue abençoando cada vez mais todos aqueles que têm se aproximado de nós, e que nós possamos corresponder às expectativas do amor, às expectativas da comunhão, às expectativas do respeito, às expectativas, né, da alegria, da fé, que essas pessoas que têm nos procurado, né, e vieram em busca de respostas de Deus para a sua vida, que verdadeiramente elas possam fazer em nós morada permanente, e que não sejam apenas visitantes, mas sejam também participantes e coparticipantes das promessas de Deus, como nós somos participantes. E assim a igreja vai crescendo, vai se dissolvendo, né? A igreja vai se expandindo, e nós vamos crescendo no amor de Deus cada vez mais. Bom dia, Fernanda Souza, de Ponte Alta do Norte. Paz seja convosco. Amém, amados? Então, só compartilhando com os irmãos essa experiência que nós temos tendo, e detalhe, querido, tudo isso vivendo em tempos difíceis, né? Então, veja a importância
de nós atuar no cenário como igreja verdadeira, não como uma igreja religiosa, uma igreja metódica, uma igreja sistemática, sabe? Não podemos ser essa igreja, né, do religiosamente correto, onde as coisas são medidas, calculadas nos mínimos detalhes, aonde não, eu posso chegar só até aqui e não posso, eu posso conhecer o átrio, mas eu não posso de imediato conhecer o lugar santíssimo. Não, querido, eu falo muito sobre a igreja do véu rasgado. O que é a igreja do véu rasgado? Aonde todos têm acesso àquele lugar que nós descobrimos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, o lugar santíssimo, o lugar da fumaça de Deus, da glória de Deus, da presença. Esse lugar não pode ser privatizado, controlado pelos sacerdotes. Esse lugar não pode ser dominado pelo padre, pelo pastor, pelo presbítero. Não, esse lugar está aberto. Todos têm acesso. O pastor não é dono da igreja. O pastor é só um gestor de pessoas, um sacerdote, um administrador, alguém que está ali para ensinar as pessoas que a cortina está rasgada e que aquela fumaça da glória de Deus está liberada para todos que quiserem conhecer esse lugar. Então nós não podemos privatizar um ambiente sagrado, nós não podemos estabelecer regras, queridos, que fiquem colocando limites para que as pessoas cresçam, para que as pessoas amadureçam, para que as pessoas avancem no mundo espiritual. Nós não podemos, meus amados. Amém? Por isso a igreja é a igreja do véu rasgado. Mateus capítulo 27, verso 56, né? O véu se rasgou de cima até embaixo. O lugar aonde o sacerdote entrava uma vez por ano, nesse lugar nós podemos entrar todos os dias. Todos os dias nós temos acesso nesse lugar, querido. Isso é incrível, querido. Sabe, amados? Então é assim que nós vamos crescendo como igreja. Abra sua Bíblia em Mateus 27. É aqui que nós vamos entrar agora. Eu tinha separado um texto aqui. Eu já vou até mudar aqui o roteiro dessa live aqui, porque o Espírito do Senhor está me levando para Mateus 27 agora. Por favor, amado, abra sua Bíblia se você está com ela, em nome de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 27, primeiro evangelho dos 4, Mateus é uma testemunha ocular, né, dos relatos de Cristo no Verbo encarnado, né? Somente 2 dos 4 evangelistas que escreveram os 4 evangelhos são testemunhas oculares, Mateus e João, né? Marcos e Lucas não andaram com Jesus, mas relataram aquilo, né, que foi revelado para eles através do Espírito de Deus e da conversão ao Evangelho. Eles acabaram descobrindo fatos históricos, verídicos de Cristo e então relataram Marcos e Lucas. Mas dos 4 evangelhos, só Mateus e João são testemunhas oculares e foram apóstolos dos 12, né? Só para a tua curiosidade aí, né? Então, Lucas, né, que é o Dr. Lucas, ele não faz parte dos apóstolos e também não foi testemunha ocular. Se converteu certamente nas pregações de Paulo e se tornou um cooperador do apóstolo Paulo, que também não foi testemunha ocular, mas foi um homem muito importante na Bíblia. E Marcos, ou João Marcos também, ele não é uma testemunha ocular, não é um dos apóstolos, mas também, né, relatou nos evangelhos fatos verídicos que foram certamente absorvidos durante a sua conversão e a busca pelo conhecimento do Cristo que ele servia. Mateus capítulo 27, gente, abra lá, filho de Deus, amado de Deus. Mateus capítulo 27, versículo de número 51, versículo de número 51. Deixa eu dar um bom dia aqui. Pastora Hilda, Deus abençoe, querida, paz seja convosco. Simone Farias, Deus abençoe. Tá bom, gente? Olha, o pessoal tá aqui, né? Que legal. 16 pessoas conectadas. Deixa eu dar um alô aqui. Paz seja convosco, gente. Glória a Deus. Que bom. É muito bom compartilhar a palavra de Deus. Então, meus amados, o véu está rasgado. Amém, amados? O véu está rasgado.
E nós temos acesso qualquer hora do dia, qualquer momento do dia que você decidir pisar nesse lugar, eu quero dizer que esse lugar está disponível para você. E é nesse lugar que nós encontramos respostas de Deus para a nossa vida e nós precisamos explorar esse lugar com mais intensidade para nos fortalecer cada vez mais na fé. Mateus capítulo 27, verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto até embaixo. O véu se rasgou do alto até embaixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém, amados? Nós temos aqui o relato da morte de Jesus, quando ele consumou na cruz do Calvário o propósito, né? Quando ali ele estava crucificado, no versículo 45, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra no meio-dia, até as 3 horas da tarde houve uma escuridão, um silêncio, e por volta das 3 horas da tarde, por volta das 3, né, bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparastes? Né? Jesus, da sua natureza humana, estava ali dando os últimos suspiros da vida, na sua natureza humana, mas no terceiro dia ele ressuscitaria diante de Deus em um corpo glorificado. Então aqui ele fez um clamor na sua natureza humana, sentindo a ausência de Deus, o desamparo de Deus nesse momento aqui. Ele não estava negando a Deus, mas estava sentindo as dores do seu corpo, que estava todo ferido, e então ele fez essa oração sentindo um desamparo, sentindo o abandono de Deus, mas essa oração está sendo feita na sua natureza humana, né? Aonde Deus se ausenta dele para que o propósito fosse cumprido. Por isso, lá no Getsemane, ele orou 3 vezes a mesma oração, pedindo que, se fosse possível, Deus passar dele aquele cálice, ele agradeceria, e houve silêncio nas 3 orações de Deus, como se dissesse para Cristo, não vou te passar esse cálice. E Jesus teve que entender que o silêncio era a resposta de Deus. E sabe, amados, que existe silêncio de Deus, que é uma resposta de Deus. Nós estamos batendo numa tecla, estamos insistindo em obter uma resposta que não virá, que Deus não vai dar. E eu preciso entender que o silêncio é uma resposta de não de Deus. Eu não vou fazer isso, eu não vou te dar isso, eu não vou abrir essa porta. Então se contente com o meu silêncio, porque o meu sim você não vai ganhar. Que forte isso aqui, né, gente? Jesus tentou tirar um sim de Deus na sua natureza humana. Escute isso aqui, filho. Isso está lá no Getsemane. Ele fez 3 vezes a mesma oração no Getsemane, né? E o silêncio de Deus era o não de Deus. E ele teve que se conformar com o não de Deus. Então ele se levanta na sua natureza espiritual e diz que seja feita então a tua vontade. E a vontade de Deus era o caminho do Gólgota, era o caminho da cruz, e ele sabia, e ele precisava enfrentar isso para cumprir o propósito de Deus estabelecido para a salvação da humanidade. Então veja que na nossa natureza humana, nós muitas das vezes queremos arrancar um sim de Deus, quando Deus vai dar o seu não. Não, isso não vai acontecer, e não adianta você querer tirar o meu sim, porque eu não vou dar esse sim. E por isso ele fez essa oração aqui, né? Já consumando, sentindo na sua natureza humana, Senhor, Elohim, 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 lama sabachthani, que significa, meu Deus, o Senhor me desamparou, meu Deus, o Senhor me deixou sozinho aqui. Mas no terceiro dia ele teria a resposta clara, o porquê daquele não lá no Getsemane, de não passar o cálice dele, porque logo aqui na frente vai se cumprir o propósito de Deus.
Bom dia, pastor Davi Boeira. Um forte abraço. Deus abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo lindo trabalho na IEQ de Orleans, né? Sempre estou lá dando uma observada lá, né? E copiando algumas ideias, né? Algumas inspirações do pastor aí. Então isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é tremendo, gente. Quando nós entendemos, sabemos lidar com os nãos de Deus na nossa vida, né? Deixa eu até resgatar aqui a oração, ó. Olha só. Ele fez 3 vezes a mesma oração no capítulo 26, né? Lá no versículo 36 nós temos o relato do Getsemane, e na sua natureza humana ele fez essa oração indo mais adiante. Ele falou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não quero, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele tentou arrancar um sim de Deus para tentar desviar do propósito da cruz, mas Jesus acabou entendendo por definitivo que aquele silêncio era o não de Deus. Então, querido, nós temos que aprender a lidar com o não de Deus, porque todo não de Deus, amado, todo não de Deus, lá na frente, nós vamos entender o resultado de uma grande vitória, o resultado de um grande milagre, de um grande agir de Deus. Então não fique batendo numa tecla em oração quando você já entende que Deus não vai fazer. Amém? Por isso a nossa oração finaliza sempre a oração do Pai Nosso, a oração de Cristo. Como que é, pastor? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. E se a vontade de Deus vai me entristecer no momento, lá na frente eu vou entender que ela será uma alegria perfeita de Deus na minha vida, e foi o que aconteceu com Cristo depois da ressurreição. Que bênção, né? Bom dia, pastor Vilmar. Então, falando aqui, querido, da igreja do véu rasgado. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, rochas partiram, sepulcros se abriram, corpos dos santos que haviam morrido ressuscitaram e entraram na cidade. Você imagine a cena, né, de pessoas saindo dos cemitérios, né, os que haviam morrido, né, agora foram ressuscitados pelo poder de Deus e agora estão entrando na cidade causando espanto. Você imagina aquelas pessoas que haviam morrido ali há alguns anos, saindo dos sepulcros e entrando nas cidades, né? Corpos glorificados, corpos restaurados entrando na cidade. Você imagina a cena, né, desse dia que isso aconteceu por volta das 3 horas da tarde, toda essa manifestação aqui. Mas eu quero me deter nesse versículo que diz que o véu do santuário se rasgou. E aí eu entro de novo no assunto falando sobre a igreja, né? A importância, né, da comunhão na igreja, o véu rasgado aonde todos têm acesso a qualquer hora do dia, nesse mesmo lugar, em qualquer horário, querido. Então é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos amadurecendo na fé, querido. Amém? Nós temos que romper esses paradigmas do clericalismo local, aonde parece que a igreja está sendo privatizada, aonde que a igreja está sendo dominada por mentes humanas, e isso é inadmissível, querido. Por isso que nós precisamos viver, né, essa atmosfera profética com mais intensidade e aproveitar esse lugar. A cortina continua rasgada, né? O véu continua rasgado, e se alguns líderes estão costurando esse véu novamente, eles estão privatizando o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo está aberto, o acesso está livre para todos aqueles que querem viver uma vida intensa na presença de Deus. Então ninguém pode colocar limites para o nosso crescimento, ninguém pode colocar limites para o nosso amadurecimento. Quando eu quero viver a intensidade da fé, quando nós queremos viver, né, a intensidade de um relacionamento com Deus, eu quero dizer que isso é muito pessoal, querido. Isso é muito pessoal. Por isso Jesus nos fala em Mateus 6,6, quando você quiser orar, quando você quiser entrar no lugar santíssimo, você pode entrar a hora que você quiser. Entra nesse lugar,
entra no lugar secreto, fecha a porta desse lugar e ali dentro você vai falar comigo e eu vou falar contigo. Você vai clamar nesse lugar, eu vou te ouvir, nós vamos se encontrar nesse lugar face a face. Amém, meus amados? Nós vamos nos encontrar face a face. Então veja que há um convite de Deus para viver a intensidade. Há um convite de Deus para viver coisas novas. Agora, muitas pessoas se colocam limites. Elas não estão sendo limitadas, mas elas se colocam limites e barreiras. O medo, a incredulidade, a incerteza, o ceticismo, paradigmas da sua vida. As pessoas vão se colocando obstáculos. O medo de mergulhar, o medo de se envolver com a obra de Deus, o medo de se decepcionar, entende, querido? As pessoas vão criando vínculos que vão distanciando ela de viver algo mais intenso, querido. As pessoas vão colocando regras, elas vão criando regras e se auto-impossibilitam de serem mais intensas, mais profundas no propósito de Deus. Sabe, queridos, existem 3 tipos de decepção que nós temos na vida. Quer ver só? Nós temos a decepção conosco mesmo, consigo mesmo, aquela decepção consigo mesmo. Quando você se autodecepciona. Você pode se decepcionar também com as pessoas que fazem parte da sua vida cotidiana. Mas também agora existem pessoas se decepcionando com as coisas de Deus. Olha só, querido, são os 3 tipos de decepções que nós temos que lidar com isso, querido. Evitar se decepcionar consigo mesmo, evitar se decepcionar com pessoas do convívio diário e agora, que absurdo, querido, se decepcionar com o próprio Deus. Parece que isso está acontecendo. Quando você conversa com uma pessoa e ela diz assim: pastor, eu já me decepcionei tanto dentro dessa igreja, eu já me decepcionei tanto comigo mesmo, e eu já estou até decepcionado com o próprio Deus, até parece que Deus é injusto. Porque tem algumas pessoas que parecem ter o prazer de ver Deus agindo com justiça na vida de outras pessoas, sentenciando aquelas pessoas que ela não consegue ter um relacionamento dentro da igreja. Então parece que existe esse sentimento, querido, em corações de algumas pessoas que estão tão decepcionadas, querido, decepcionadas consigo mesmo, decepcionadas com pessoas que fazem parte do mesmo grupo de convívio, seja ele profissional, seja ele congregacional, se tratando da igreja, o nosso foco aqui é a igreja, e também já estão aí declarando uma decepção com a própria palavra de Deus, ou seja, com o próprio Deus. Então veja que vivemos um tempo onde as pessoas estão se perdendo com muita facilidade, Estão saindo da arca e estão mergulhando nas águas da morte que estão para o lado de fora. E eu sempre digo, lá no período de Noé, a arca tinha um cheiro horrível, eram animais defecando, urinando, prenhando lá dentro da arca, E estava lá Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé, 2 noras, 3 noras, 8 pessoas dentro da igreja. E você imagina o desconforto dessa viagem, você fazer uma viagem de mais de 1 ano, um monte de animal, dentro dessa viagem, animais prenhando, defecando, urinando, e eles tendo que trabalhar na limpeza dessa arca. Mas aí me faz uma reflexão aqui. O cheiro da morte estava dentro da arca ou estava fora da arca? Entende isso aqui, querido? O cheiro de destruição estava dentro da arca ou estava fora da arca? O cheiro do inferno estava dentro da arca ou estava fora da arca? É claro que estava fora, das pessoas que não conseguiram entrar no propósito de Deus por causa da desobediência. Mas uma família inteira foi preservada porque entendeu o recado de Deus, construíram uma arca, 100 anos em cima de uma palavra, sem buscar profecia de confirmação, porque Noé tinha os ouvidos muito aguçados para entender o que era a voz de Deus, voz do homem, voz do diabo, e ele entendeu que a ordem de construir a arca era a ordem de Deus. E aí lá dentro ele salvou a sua família.
Então a viagem era desagradável, o cheiro era desagradável, a viagem era desconfortável, mas lá dentro estava a vida. E eu sempre digo que a igreja, o cheiro não é muito agradável. É cheiro de pessoas pecadoras, é cheiro de pessoas sofredoras, é cheiro de pessoas dilaceradas, é cheiro de casamento destruído, é cheiro de família desequilibrada, é cheiro de pessoas viciadas. Todos estão dentro da arca e isso traz, né, um mau cheiro se tratando das coisas espirituais, mas ali dentro é o cheiro da vida, de pessoas que querem viver, de pessoas que querem mudar, de pessoas que querem cura, de pessoas que querem libertação. Por isso a cortina está rasgada. Todos podem entrar na arca. Todos podem colocar o pé nesse lugar e lutar pela vida, lutar por uma vida melhor, lutar por uma família mais abençoada, lutar, querido. Para isso você tem que não criar obstáculos, entende? Você tem que se adaptar, tem que ser flexível nos relacionamentos, tem que ser uma pessoa flexível, né? Através da comunhão, para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida. Que bênção, né, irmão? Esse entendimento da palavra de Deus traz clareza para você interpretar melhor, né, como vale a pena você persistir e perseverar com as coisas de Deus. Vale a pena, gente, vale a pena você entrar nesse lugar e aprender a conviver com as pessoas que estão ali, com os irmãos, você aprender a conviver e crescer na vida espiritual e ajudar a limpar essa arca, entende, querido? Porque depois que você se acostuma com o ambiente profético, depois que você se acostuma no lugar santíssimo, você procura ser alguém que vai cooperar para que esse lugar se torne cada vez mais confortável, e aí que entra a comunhão. E níveis de comunhão, querido, elevado, o que acontece? Salmo 133, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós mantemos um nível de comunhão superior. Então, quanto mais comunhão com os irmãos, quanto os nossos relacionamentos forem mais saudáveis, o crescimento é qualitativo, gente. É um crescimento quantitativo e também qualitativo. Não é um inchaço, querido, entende? É um crescimento saudável de uma igreja missionária, militante, que ama vidas. E é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que nos comportar, querido, como igreja. Então, nós não podemos costurar esse véu. Entende, querido? O véu está rasgado. Há pessoas que conheceram esse lugar, se tratando, né, da igreja, se afastaram desse lugar e agora estão pensando em voltar. Amém, Jesus, que voltem para o lugar da onde não deveriam ter saído, que voltem para o lugar da onde não deveriam ter se afastado, querido. Voltem para o lugar santíssimo, que Deus nos ache nesse lugar todos os dias, que Deus nos encontre em comunhão todos os dias. Amém, queridos? Não desconstrua o propósito de Deus na tua vida com manias, com a sua razão, com pensamentos, com opiniões próprias. Não desconstrua, querido, aquilo que é perfeito de Deus na nossa vida. Amém, amados? Nós temos que construir uma vida espiritual que conquiste a simpatia de outras pessoas. A igreja apostólica de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que essa igreja, ela conquistava a simpatia do povo, gente. Sabe? Uma igreja que conquista a simpatia através da comunhão, da vida de oração, através do respeito uns pelos outros, gente. É a coisa mais linda que tem. Então, isso depende muito, querido, de nós que fazemos parte dessa grande família, de entender que se nós tivermos acesso nesse lugar, todos que quiserem também podem entrar nesse lugar. Nós não podemos privatizar o ambiente, querido, que pertence ao Senhor. A igreja é do Senhor, querido. E a nossa missão, né, é estar ali
e promover aquele ambiente, um ambiente saudável, para que as pessoas desfrutem da glória de Deus nesse lugar, desfrutem de momentos de paz. Amém, meus amados? Eu quero ler mais um texto aqui para reforçar essa questão do véu rasgado, para você entender, querido, porque percebe hoje, né, as igrejas muito sistêmicas, todo dia se criando protocolo, todo dia se criando coisas para nos distanciar cada vez mais, né? Nós estamos vivendo aí agora esse período de pandemia, onde temos que obedecer algumas restrições, mas não é sobre isso que eu estou falando, querido. Isso agora faz parte, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar a se abraçar e bastante. Vai dar para fazer o culto do abraço, o culto do amigo, vai dar para fazer tudo aquilo que a gente sempre gostou de fazer na igreja, né? Então, imagina, vai dar para fazer o culto jogando a máscara fora, né? Vai dar para nós fazer esse culto aí também. Opa, entrou uma música aqui. Vai dar para fazer aqueles cultos especiais, né? Vamos fazer o culto jogando a máscara, tirando a máscara. Vai dar para fazer um monte de coisa, né? Eu já estou me inspirando aqui num monte de coisa que vai dar para fazer depois desses dias. Mas quando eu falo em restrição, querido, são coisas que são criadas, né? São coisas que são criadas ali pelos membros mais antigos da igreja, são criadas pelo próprio pastor, muitas das vezes, pelo próprio líder, que vai criando algumas coisas assim e deixando o ambiente desconfortável, querido, para que as pessoas não tenham prazer nesse lugar, e nós não podemos fazer isso. Isso é privatizar o lugar santíssimo. Isso seria costurar a cortina e impossibilitar que algumas pessoas respirem a fumaça da glória de Deus, que venha promover a cura e que venha promover vida nova na vida dessas pessoas aí. Hebreus capítulo 10. Quem está entendendo aí vai dando glória a Deus aí, irmão. Várias pessoas conectadas aqui, irmã Laine, Priscila Melo, pastor Vilmar. Temos que fazer aquela live junto, pastor, ao quadrado. O senhor que é mais tecnológico, mais inteligente aí, vamos juntar duas lives aí, pastor, para ver o que dá aí. Vamos fazer, pastor Davi Boeira também, vamos fazer uma live ao quadrado aí, pastor. Vamos organizar. Eu ainda estou aprendendo com a tecnologia aqui também, um pouquinho atrasadinho, mas estou me adaptando. Vamos fazer uma live junto aí ao quadrado aí, vamos agitar as águas aí. Amém? Me chama aí que eu entro. Eu não sei como é que funciona esse negócio aí, tem que aprender. Eu vejo os pastores aí já tudo atualizado e eu tô meio que gatinhando aqui no negócio aí. Mas estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Deixa eu tirar um chimarrão aqui. Aí, irmão, que chique. Deus é bom, é isso aí, pastora Hilda. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus abençoe, irmã Mari. Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha só, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ninguém pode impedir você. Ninguém pode dizer até onde você pode chegar. Ninguém pode privatizar a sua fé. A sua fé te leva até onde você quiser chegar. Aleluia! Eita, glória de Deus! A sua fé te leva até onde você quiser chegar. Ninguém pode colocar limites, impor limites na sua fé, a não ser você mesmo, que cria os seus obstáculos do medo, da incerteza, do ceticismo, para que você não cresça na fé. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode impor limites no seu crescimento espiritual, desde que esse crescimento esteja, debaixo do apacentamento, mas ninguém pode impedir você de crescer. Deus abençoe, pastor Natércio. Seja bem-vindo aí, pastor.
paz seja convosco. Até agora há pouco estava em contato aqui com a Nadal Artigos Religiosos lá no Palhoça, né? Artigos, né, da fé, bíblias e livros. Estava lá negociando com o irmão lá da Nadal aqui por telefone aqui. Deus abençoe. Falando sobre isso, querido, ninguém pode impor limites para o seu crescimento. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode privatizar a sua fé, controlar a sua fé. Judas tentou fazer isso lá em João capítulo 12, quando disse para Maria, que estava debaixo da mesa, abrindo um vidro de nardo, estava perfumando os pés de Jesus, mudando a fragrância da casa. Judas entrou lá e disse: por que não pegou esse vidro de perfume e não pegou o dinheiro e vendeu para os pobres? Aí Jesus entra e repreende Judas dizendo: deixa ela, não coloque limites na fé dela, deixa ela fazer o que ela quiser com a sua fé, deixa ela fazer o que ela quiser com a sua oferta, deixa ela à vontade, ela está se sentindo bem. Se tivesse Facebook naquela época, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, depois desse culto na casa de Lázaro, dessa janta, ela ia colocar lá no status dela no Facebook, né? Se sentindo amada, se sentindo transbordando da alegria de Deus, porque ela aproveitou aquele momento enquanto Marta servia, enquanto Lázaro ouvia a palavra, enquanto havia várias pessoas, ela estava lá abrindo o seu vidro de perfume, estava abrindo o seu nardo e perfumando os pés de Jesus em toda a casa. Aí Judas vai lá e diz assim: que desperdício! Que desperdício, Maria! Podia usar esse perfume para fazer tanta coisa boa e agora você vai gastar esse perfume nos pés de Jesus. Judas tentou privatizar a fé de Maria, tentou controlar a fé de Maria, mas Jesus entrou e disse: deixa ela. Por isso ninguém pode te controlar, ninguém pode te guiar. Quando o teu coração está disposto a fazer algo para Deus, quando o seu coração está disposto a superar os limites, a vencer aquilo que tem te privado de uma intensidade, de um relacionamento maior, né? Ninguém pode deter você. Aí você vai e você se derrama na presença de Deus. Meu Deus, né, irmão? Que forte isso aqui. Você se derrama na presença de Deus. Portanto, irmãos, versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus: temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu que se rasgou. Corpo de Cristo, a simbologia, aquele véu rasgado, simbologicamente é o corpo de Cristo, abrindo oportunidade pelo caminho do novo e vivo caminho do sangue de Cristo e nos coloca dentro daquele lugar. Então, o lugar santíssimo, querido, não está sob domínio de homens. Somos livres em Cristo Jesus. Temos, pois, sim, assim, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, plena convicção de fé e corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, querido, você coloca limite se você quiser. Se você quiser acelerar, a cortina está aberta para viver a intensidade da fé, querido. E é essa igreja que nós queremos viver e precisamos voltar a viver, querido. Essa alegria, querido, entende? Então nós não podemos ficar criando protocolos e paradigmas. A obra é do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos. Quantos estão entendendo aí, querido? Amém, meus amados irmãos? Deixa sua palavra aqui, compartilha. Entra nesse lugar.
Quando Jesus consumou, né, o projeto lá da cruz, lá em Mateus 27, o texto que nós estávamos lendo anteriormente, toda a estrutura do templo foi abalada. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Toda a estrutura foi abalada. Jesus mexeu em todas as estruturas do templo. E todas aquelas regras que os sacerdotes daquela época criaram, impondo limites para as pessoas que gostariam de conhecer o lugar santíssimo, Jesus mexeu no culto. Jesus mudou o roteiro daquele culto e disse: agora todos são sacerdotes, todos podem entrar aqui e todos vão conhecer, ou conhecer-me face a face. Basta querer, basta ter fome, basta ter sede, basta ser flexível e ser apaixonado pelas coisas de Deus. Ser apaixonado pelas coisas de Deus, querido. Que possamos viver, querido, essa intensidade, essa coisa gostosa. Que possamos resgatar, querido, esta essência, essa paixão pelas coisas de Deus. Tem um louvor que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Já viu isso? Já viu aquele louvor? E é verdade, querido. Quem já pisou nesse lugar, de verdade, jamais vai querer voltar para o Egito. Quem já pisou nesse lugar e se acostumou com o barulho desse lugar, com a fragrância desse lugar, já se acostumou em outro lugar, não sabe viver. Se ele vai para o Egito, ele tem náuseas, ele passa mal. Quando ele escuta uma música do Egito, ele passa mal, dá vontade de vomitar. Quando ele lembra que um dia ele tinha manias egípcias. Quando eu falo Egito, querido, estou falando das coisas do mundo. Estou falando daquela vida suja, daquela vida pecaminosa, daquela vida sem sentido que nós tínhamos lá no passado, daquela vida desgraçada, daquela vida sem luz nas trevas. Mas aí nós conhecemos esse lugar, chamado Lugar Santíssimo. E aquele que convive nesse lugar com frequência, que frequenta esse lugar, ele tem náuseas do seu velho homem, e quando o seu velho homem está querendo, parece que apresentar algumas sequelas, né? Quando a sua vida espiritual apresenta algumas sequelas do velho homem, ele já começa a sentir náuseas. Aquele que conhece o lugar santíssimo tem desprazer pelas coisas do mundo, tem desprazer pelas coisas antigas, ele quer sempre viver novidades de Deus. Ele quer sempre viver coisas novas de Deus, porque Deus é um Deus de novidades. Todos os dias Ele nos surpreende, aquele que conhece esse lugar. Todo dia. A sua palavra se renova a cada manhã, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Todos os dias Deus se renova, querido. Todos os dias há novidades de Deus sendo liberadas sobre a nossa vida. Todos os dias, querido, nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Quantos estão aí entendendo essa palavra, meu amado irmão? São 10h08. Guarde essa palavra no seu coração, querido. O lugar santíssimo não é privatizado. E ninguém pode privatizar a tua fé. Ninguém pode colocar limites para você. Cresça na obediência. Cresça no compromisso, na fidelidade, na submissão. Cresça. Vamos viver isso, querido. Vamos nos aproximar de Deus com confiança. Vamos nos achegar diante de Deus todas as manhãs, todos os dias, todas as tardes. Deixa Deus mexer nas estruturas, querido. Deixa Deus balançar as estruturas.
Amém, meus amados irmãos, 10 horas e 9 minutos, partindo para o fim dessa live. Então, queridos, que possamos ser a igreja que Deus quer. Que possamos ser a igreja que Deus quer. Deus abençoe Priscila Melo, Jadir Lourenço, irmã Vilma, Deus abençoe Simone Farias, Neuza, Deus abençoe irmã Neuza, Silvana, Deus abençoe de Caçador, irmã Luziene, paz seja convosco, pastor Natércio, família, Deus abençoe poderosamente. Tá bom, queridos? Olha só aqui, pastora Hilda, que saudade de vocês, pastora Hilda, irmã Mari Corrêa de Ponte Alta do Norte, orando sempre por essa cidade. Irmã Laine, Deus abençoe irmã Laine, irmã Cristina Correia, Deus abençoe irmã Cristina, pastora Cristina Correia, Deus abençoe, perdão. Quem mais está aqui? Ô pastor Davi, vamos fazer aquela live ao quadrado ou não vamos aí, pastor Vilmar? Vamos acertar uma live ao quadrado aí. Eita, glória de Deus. Olha só, Fernanda Souza também, que Deus abençoe, pastor José. Que saudade, pastor José, mas já vai dar tudo certo. Mauro Elias, Deus abençoe, pastor Jorge, Deus abençoe, paz seja convosco, sempre junto na fé. Maria Judite de Fraiburgo, se não me falha a memória. É isso aí, gente. Esta manhã, então, é essa palavra, a palavra da intimidade, a palavra da comunhão, a palavra não impõe, não crie limites, não crie barreiras e não aceite também que pessoas façam objeção da sua fé quando você está disposto a fazer algo que você tenha certeza que é do agrado de Deus. Aprendemos aqui também sobre a lidar com o silêncio de Deus, né? Quando Jesus estava no Getsemane, ele orou 3 vezes e as 3 vezes, na sua natureza humana, ele entendeu que era um não de Deus. Não é possível passar o cálice da cruz. E aí depois ele diz, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus, né, em algumas áreas da nossa vida, ela dói no começo, mas depois nós entendemos que virá um tempo de glória. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Doeu ele trabalhar o silêncio de Deus, mas quando ele ressuscitou ao 3º dia, eu vou fazer uma alusão aqui, não está na Bíblia, mas vou colocar isso dentro de uma palavra rema. Quando Jesus ressuscitou e foi recebido nas alturas, passando pelos portais da eternidade, aí entra o rei da glória está entrando. Eu imagino que o próprio Pai disse para ele, agora você entendeu o porquê eu não respondi nada no Getsemane? Você entendeu agora, meu filho, o porquê eu fiquei em silêncio? Eu estava aqui chorando, não foi fácil para mim, né? Dizer para você que não era possível você passar do cálice, mas agora está aqui o resultado, o teu corpo glorificado, e aqui está o teu trono. Eita, glória de Deus, aqui está o seu trono, assente-se, você venceu, e todo aquele que vencer também sentará como você. Por isso a Bíblia diz, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Todo aquele que vencer terá a mesma recompensa de Cristo. Amém, queridos? Então aprenda a lidar com o silêncio de Deus, com os nãos de Deus, que quando chegar o dia da vitória, Deus vai dizer assim para você, agora você entende? Porque eu não permiti que você passasse por aquele cálice, é porque eu queria te dar essa grande bênção, essa grande vitória na sua vida. Aleluia, irmãos. Então vamos enfrentar os cálices, vamos enfrentar o roteiro, vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar as batalhas. Não vamos buscar caminhos parciais, caminhos alternativos para chegar no alvo do propósito de Deus. Certamente vamos acertar um alvo se trilharmos um caminho alternativo, mas não será o alvo da vontade de Deus, será o alvo da vontade humana. Mas o que suporta o cálice, o que suporta a jornada da fé, o que supera as aflições, o que supera o dia mau, o que supera as lutas,
Quando passar para o outro lado, ele vai entender o quanto valeu a pena lidar e entender o não de Deus, trabalhar o silêncio de Deus e enfrentar. Por isso, a nossa oração tem que terminar sempre assim: Pai, eu quero isso para a minha vida. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda que isso me doa, eu quero fazer a tua vontade. Sempre a tua vontade. Amém, queridos? A vontade de Jesus no Getsêmani era ganhar o sim de Deus. Pode passar esse cálice, mas ele não ganhou o sim de Deus. O silêncio foi o não de Deus. Mas quando ele entra nos portais da eternidade, Deus fala para ele: veja, filho, como valeu a pena você obedecer até o fim. Vai valer a pena, querido, obedecer até o fim. Vai valer a pena ser fiel até o fim. Vai valer a pena sustentar o compromisso até o fim. Vale a pena submeter-se a Deus e a sua palavra até o último dia da nossa vida. Vale a pena, gente. Vale a pena perseverar nas coisas de Deus. Amém? O homem que espera recompensa nesta terra é considerado o homem mais miserável do mundo. Há recompensas que são vindouras, estão preparadas para aquele dia. Amém, filhos? Que Deus abençoe você. Uma ótima quinta-feira. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida, dando saúde, dando força para superar os desafios. Tchau para vocês, queridos. Paz seja convosco. Os irmãos que têm compromisso, fiquem bem à vontade para dar o seu tchau, né? E os irmãos que entraram agora, essa live fica salva na página do meu Facebook e depois ela sobe para o YouTube e fica lá também disponível para os irmãos que quiserem ouvir essa mensagem, né, com mais clareza, com mais tempo, né? Você pode acompanhar depois, montar uma sala de vídeo e chamar as pessoas para ouvir essa mensagem aí, que fica disponível aí no Facebook do pastor Márcio Oliveira e também no canal do YouTube. Deus abençoe, gente. Paz seja convosco. Deixa eu fechar minhas bíblias aqui, porque senão eu me empolgo demais aqui e não vai... E aí nós vamos longe. Hoje eu estava com 3 aqui, irmão. 3 bíblias aqui, ó. 3 tá bom, né? 3 bíblias, irmão. Eu estava com essas 3 aqui, né? Na palavra de Deus, abraçando a palavra de Deus todos os dias, irmãos, e vivendo esse amor, essa paixão, esse fogo consumidor pelas coisas de Deus, irmão. Amém, queridos? Ame a palavra de Deus, ame a Bíblia. Paz seja convosco. Deus abençoe, gente.